Mal pisou no hall de entrada, ouviu vozes estranhas e quando da sala de estar. Lá estavam eles, seu pai, Manuel, ao lado de uma mulher desconhecida e dois adolescentes carregando malas, como se estivessem se mudando para lá. João, esta é a Maria, minha nova esposa, e estes são os filhos dela. Vamos morar todos juntos agora, anunciou Manuel com um sorriso forçado, sem aviso prévio. O choque foi como um soco no estômago. João, que sempre cuidara da casa após a morte da mãe, sentiu o chão se abrir sob seus pés. Mas o pior veio em seguida: você precisa arrumar outro lugar para ficar, filho. A família dela precisa de espaço. Aquelas palavras não só o expulsavam de sua própria casa, mas revelavam uma traição profunda, forçando João a confrontar não só a perda do lar, mas também o segredo que guardava há anos sobre sua orientação sexual. Ele congelou por um momento, o sangue fervendo nas veias. Como seu pai podia fazer isso? Manuel, um homem conservador de 55 anos, viúvo há 10 anos, sempre priorizara a imagem de família perfeita perante a vizinhança católica de Lisboa. João, aos 25 anos, trabalhava como designer gráfico em uma agência no Chiado, pagando contas e mantendo a casa impecável. Ele sacrificara a sua juventude para apoiar o pai emocionalmente, adiando sonhos pessoais. E agora, isso. Uma nova família invadindo seu espaço, sem consulta. João sentiu uma raiva surda crescer, misturada a uma tristeza profunda. Ele pensou em Miguel, seu namorado há 2 anos, com quem dividia momentos roubados em cafeterias escondidas ou passeios noturnos pelo Tejo. Miguel, 28 anos, professor de história em uma escola secundária, era o único que sabia de sua luta interna contra o medo de se assumir. Naquela noite, João não dormiu. Sentado na cozinha escura, com o cheiro de pastéis de nata ainda no ar de um jantar solitário, ele repassava memórias. Lembrou-se da mãe, Ana, que morrera de câncer quando ele tinha 15 anos. Ela sempre o incentivara a ser autêntico, sussurrando histórias de amor livre em noites de insomnia. Mas Manuel mudara após a perda, tornara-se mais rígido, frequentando a igreja com fervor, criticando qualquer desvio da norma. João escondera sua atração por homens desde a adolescência, temendo o julgamento. Agora, com essa expulsão iminente, o conflito interno explodia. Deveria confrontar o pai. Revelar tudo e arriscar o rompimento total. Ou engolir o orgulho e sair, preservando a paz frágil. No dia seguinte, a tensão escalou. Maria, a nova esposa, uma mulher de 48 anos com cabelos tingidos de loiro e um ar de superioridade, começou a rearrumar os móveis sem pedir permissão. Seus filhos, Pedro de 16 e Sofia de 14, ocuparam o quarto de hóspedes, espalhando roupas e gadgets pelo chão. João chegou do trabalho e encontrou sua coleção de livros antigos, herança da mãe, empilhada no corredor. Estamos otimizando o espaço, disse Maria com um sorriso falso, como se fosse dona do lugar. Manuel observava em silêncio, evitando o olhar do filho. João sentiu uma onda de náusea. Ele confrontou o pai no quintal, sob o sol poente de Lisboa. Pai, como você pode me jogar fora assim? Eu cuidei de tudo aqui. Manuel respondeu com frieza: você é adulto, João. Hora de voar sozinho. Maria e as crianças precisam de estabilidade. As palavras cortaram como faca. João percebeu que o pai priorizava a nova família para preencher o vazio, ignorando o filho que sempre estivera ali. Enquanto isso, Miguel ligou, preocupado com o silêncio de João. Eles se conheceram em uma aula de arte noturna, onde a química foi instantânea. Miguel, abertamente gay em seu círculo de amigos liberais, incentivava João a se assumir, mas respeitava seu ritmo. Venha para cá, disse Miguel ao telefone, sua voz cálida oferecendo refúgio. João hesitou. Morar com Miguel significaria expor sua relação, enfrentando olhares curiosos e possivelmente o desprezo da sociedade conservadora portuguesa. Em Baonha, apesar das leis progressistas como o casamento gay desde 2010, o estigma persistia em famílias tradicionais e bairros antigos como Alfama. João temia o isolamento, a perda de amigos da igreja, o julgamento no trabalho. Mas a alternativa, ser expulso sem luta, era insuportável. A noite trouxe mais drama. Durante o jantar forçado, com Maria servindo bacalhau cozido como se fosse uma tradição familiar, Pedro, o enteado, zombou de um póster de arte moderna no quarto de João. Isso parece coisa de gay, riu o garoto, ignorante do impacto. João engoliu em seco, seu pai rindo junto para agradar a nova família. Aquela piada inocente acendeu um fogo interno. João saiu da mesa abruptamente, trancando-se no quarto. Lá, chorou pela primeira vez em anos, questionando sua identidade. Por que nascera assim? Porque o amor tinha que ser uma batalha. Ele decidiu, confrontaria o pai no dia seguinte, revelando tudo. Mas e se isso destruísse o pouco que restava de sua família? O preço da honestidade parecia alto demais.
Dias se passaram em uma atmosfera sufocante. João evitava a casa, passando mais tempo com Miguel em seu apartamento modesto no bairro Alto. Lá, eles discutiam o futuro, Miguel argumentando pela liberdade. Você não pode viver na sombra para sempre, amor. João concordava, mas o medo paralisava. Ele via casais gays passeando de mãos dadas no Príncipe Real, invejando sua coragem. Em casa, Manuel pressionava pela saída, deixando folhetos de apartamentos baratos na mesa. Maria, percebendo a resistência, começou a espalhar boatos na vizinhança sobre João ser difícil. A pressão social crescia, vizinhos cochichavam, questionando por que um filho adulto ainda morava com o pai. João sentia o peso da tradição portuguesa, onde família é sagrada, mas só se conformar às normas. Finalmente, o confronto inevitável. Numa tarde chuvosa, João encontrou o pai sozinho na sala. Pai, eu não vou embora sem uma explicação real. Por que isso agora? Manuel suspirou, revelando sua motivação. Maria me deu uma segunda chance na vida. Seus filhos precisam de um pai. Você. Você é independente. João, tremendo, rebateu, independente. Eu te apoiei por anos. E há algo que você precisa saber. Ele pausou, o coração na garganta. Eu sou gay, pai. Estou com alguém há 2 anos. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Manuel empalideceu, seus olhos se enchendo de descrença e raiva. Isso é uma piada. Na nossa família. Deus não aprova isso. A rejeição foi imediata, aprofundando a ferida. João saiu correndo para a rua, a chuva misturando-se às lágrimas, questionando se a verdade valera o preço. A revelação de João deixou Manuel atordoado, sentado na sala escura enquanto a chuva batia nas janelas antigas. Ele sempre imaginara o filho como uma extensão de si mesmo, trabalhador, discreto, católico. Agora, essa confissão abalava suas crenças fundamentais. Manuel pensou na igreja de Santo Antônio, onde rezava todo domingo, ouvindo sermões sobre família tradicional. Como explicar isso aos amigos? À Maria. Ele sentiu uma mistura de culpa e raiva, culpa por não ter notado, raiva por João escolher esse caminho. Mas no fundo, Manuel sabia que não era escolha, ele ler artigos esporádicos sobre o tema, mas preferia ignorar. Aquela noite, discutiu com Maria, que reagiu com nojo disfarçado. Talvez seja melhor ele ir embora mesmo. Não queremos influências ruins para as crianças. Manuel concordou relutantemente, priorizando a nova família para evitar o escândalo. João, refugiado no apartamento de Miguel, desabafou tudo. Miguel o abraçou, sua presença sólida oferecendo conforto. Você foi corajoso, João. Agora podemos viver abertamente. Mas João duvidava, a rejeição do pai ecoava em sua mente, amplificando inseguranças. Ele se lembrava de bullying na escola, quando garotos o chamavam de maricas por preferir arte a futebol. Agora, aos 25, o medo de rejeição social voltava com força. Em Lisboa, a comunidade LGBT florescia em bares como o Trams ou eventos do PRID, mas João nunca participara, temendo exposição. Miguel, mais experiente, contava histórias de sua própria saída do armário aos 20, perdendo contato com tios conservadores mas ganhando liberdade. O preço é alto, mas a paz interior vale, dizia. Os dias seguintes foram de tensão crescente. João voltou à casa para pegar pertences, encontrando portas trancadas em certos quartos. Maria o observava com desconfiança, como se ele fosse uma ameaça. Pedro e Sofia, influenciados pela mãe, evitavam-no, sussurrando pelas costas. Manuel mal falava, limitando-se a grunhidos. João sentia a casa, outrora um santuário, tornar-se hostil. Ele questionava suas escolhas, devia ter ficado calado. Aceitado a expulsão sem revelar. O conflito interno o consumia, noites insones debatendo moralidade. Amar Miguel era errado. A sociedade portuguesa, apesar de progressista na lei, ainda carregava resquícios do salazarismo, onde a homossexualidade era tabu. Miguel propôs uma solução: morarem juntos oficialmente. Seu apartamento, com vista para o castelo de São Jorge, era pequeno mas acolhedor. João hesitava, temendo o julgamento no trabalho. Seus colegas, uma mistura de liberais e conservadores, poderiam reagir mal. Ele imaginava fofocas: o João é gay. Explica muita coisa. A pressão social pesava, em Beaonha, onde a família é o pilar, ser gay muitas vezes significava isolamento. João via notícias de casais LGBT enfrentando discriminação em empregos ou aluguéis. Mas Miguel insistia: não podemos nos esconder para sempre. Vamos construir nossa vida. Uma traição inesperada veio de um amigo de infância, Tiago. Ao confidenciar o ocorrido, Tiago, devoto católico, reagiu com sermão:
João, isso é pecado. Pense na sua alma. Pior, Tiago espalhou o segredo na vizinhança, amplificando o escândalo. Vizinhos olhavam torto, uma senhora idosa cruzou a rua para evitá-lo. João sentiu a rede social se desfazer, o preço da autenticidade era a solidão. Ele confrontou Tiago: você me traiu, amigo. Por quê? Tiago respondeu: estou te ajudando a ver o erro. A dor da traição aprofundou sua crise. João questionava se valia lutar contra um sistema arraigado. Enquanto isso, Manuel lutava internamente. Ele pesquisou secretamente sobre a homossexualidade, lendo sites como o da ILGA Portugal. Descobriu histórias de pais aceitando filhos gays, mas o orgulho o impedia. Maria pressionava: corte laços, Manuel. Ele escolheu isso. Manuel via os filhos de Maria como sua redenção, mas lembranças de João criança o assombravam. Uma noite, sonhou com Ana, que o repreendia por rigidez. Acordou suando, questionando sua moral. Deveria priorizar dogma ou amor paternal? João e Miguel decidiram enfrentar juntos. Eles foram a um café no Rossio, planejando o futuro. Miguel sugeriu terapia, para lidar com o trauma. João concordou, mas o medo persistia. Uma ligação anônima veio, um vizinho ameaçando consequências se não saísse. A tensão escalou, João sentiu paranoia, vendo sombras em cada esquina. Ele debateu: fugir para outra cidade. Porto, talvez, onde a comunidade LGBT era forte. Mas abandonar raízes. O dilema moral o dilacerava. O clímax parcial veio numa reunião familiar forçada. Manuel convocou João para conversar. Na sala, com Maria presente, Manuel disse: aceito sua condição, mas não aqui. Vá viver sua vida. João rebateu: minha vida inclui amor, pai. Por que não aceita? Maria interveio: porque é normal. A discussão esquentou, revelando preconceitos. João saiu magoado, mas determinado. Ele viu que a luta era maior que família, era contra a sociedade. Dias depois, uma oportunidade surgiu. Miguel foi promovido, oferecendo estabilidade financeira. Eles alugaram um apartamento maior no Príncipe Real, bairro gay-friendly. João empacotou pertences, deixando a casa com peso no coração. Manuel assistiu em silêncio, uma lágrima escapando. O adeus foi frio, mas plantou sementes de dúvida em Manuel. A mudança para o novo apartamento marcou um turning point para João. O espaço no Príncipe Real, com janelas amplas e vista para jardins, simbolizava liberdade. Miguel decorou com toques pessoais, quadros de artistas quer portugueses, livros sobre história LGBT. João se sentia vivo pela primeira vez, mas o fantasma da rejeição pairava. Noites de insomnia, revivendo a discussão com o pai. Ele questionava: era egoísmo priorizar felicidade sobre família? A sociedade portuguesa, com sua mistura de progresso e tradição, amplificava o conflito. Eventos como o Arraial Pride celebravam diversidade, mas em bairros conservadores, o ódio persistia. Manuel, sozinho em casa apesar da nova família, sentia o vazio. Maria e as crianças preenchiam o espaço físico, mas não emocional. Ele via fotos antigas de João, lembrando risadas compartilhadas. Uma visita à igreja não trouxe paz, o padre aconselhou amor incondicional, mas Manuel lutava contra a doutrina internalizada. Ele contatou um grupo de apoio para pais de filhos LGBT, anonimamente. Lá, ouviu histórias semelhantes, rejeição inicial, seguida de aceitação. O conflito interno crescia: priorizar Maria ou reconquistar o filho. Uma traição veio de dentro. Pedro, o enteado, descobriu mensagens antigas no celular de Manuel e contou a Maria. Ela, furiosa, acusou Manuel de fraqueza: se você o aceita, eu vou embora com as crianças. Manuel se viu encurralado, escolhendo entre amores. Ele optou por Maria, cortando contato com João. Mas o preço foi alto: insônia, remorso. Ele via notícias de suicídios entre jovens LGBT rejeitados, temendo pelo filho. João, adaptando-se à nova vida, enfrentou desafios no trabalho. Um colega ouviu boatos e fez piadas homofóbicas. João confrontou: isso é discriminatório. O chefe interveio, mas a tensão permaneceu. Ele sentiu o peso da visibilidade, andar de mãos dadas com Miguel atraía olhares. Uma noite, em um bar, um grupo hostil os insultou. Miguel defendeu: somos iguais a vocês. A briga evitou-se, mas o medo instalou-se. João debateu: valerá expor-se assim? Miguel sugeriu ativismo. Eles juntaram-se a uma associação LGBT em Lisboa, voluntariando em workshops. João encontrou comunidade, compartilhando histórias.
Uma jovem trans contou rejeição familiar semelhante, inspirando-o. Mas o passado batia à porta. Uma carta de Manuel chegou. Pense no que está fazendo à nossa família. João rasgou-a, raivoso. A traição paterna doía mais que preconceito externo. O conflito escalou quando Maria interferiu diretamente. Ela ligou para João, fingindo preocupação. Seu pai está sofrendo. Volte e conserte isso. João percebeu manipulação. Maria via-o como obstáculo à sua nova vida. Ele rebateu: vocês me expulsaram. Agora lidem. A chamada terminou em gritos, aprofundando o abismo. Manuel, pressionado, visitou o grupo de apoio pessoalmente. Lá, um pai compartilhou: perdi meu filho por orgulho. Não cometa o mesmo erro. Manuel chorou, confrontando preconceitos. Ele decidiu, ligaria para João. Mas hesitou, temendo rejeição. Enquanto isso, João e Miguel planejavam férias em Sintra, para escapar da pressão. Caminhadas pelos palácios os aproximaram, discutindo futuro, casamento. Adoção. João sonhava, mas realismo o friava. E se a sociedade nos rejeitar mais? Miguel respondia: lutamos juntos. Uma reviravolta veio de Sofia, a enteada. Aos 14, curiosa, ela procurou João secretamente via redes sociais. Por que o pai te odeia? Perguntou. João explicou gentilmente, sem detalhes. Sofia revelou: mamãe força papai a te ignorar. A informação chocou João. Maria era a vilã principal. Ele debateu: confrontar ou ignorar. O confronto inevitável ocorreu numa festa familiar que João evitou, mas Manuel insistiu. No evento, parentes distantes questionavam a ausência de João. Manuel mentiu: ele viajou. Mas a culpa o consumiu. Após, ele bebeu demais, confessando a um primo: meu filho é gay. Eu o expulsei. O primo, liberal, repreendeu: você é o errado aqui. João, sabendo via Sofia, planejou uma intervenção. Com Miguel, visitou a casa antiga. Maria abriu a porta, hostil. O que quer? João, falar com meu pai. Manuel apareceu, olhos vermelhos. A discussão explodiu, acusações de manipulação, preconceito. Maria defendeu: família tradicional é isso. João rebateu: amor não tem rótulo. Manuel, dividido, pediu tempo. A noite terminou em caos. Maria ameaçou divórcio. Manuel, pela primeira vez, defendeu João: ele é meu filho. Mas recuou, temendo perda. João saiu ferido, questionando reconciliação. Após o confronto, Manuel mergulhou em crise. Ele demitiu-se temporariamente do emprego como contador, passando dias em reflexão. Visitou o túmulo de Ana, pedindo orientação. Lembrou-se de como ela aceitava todos, contrastando sua rigidez. O grupo de apoio o encorajou: o amor vence o medo. Manuel leu livros sobre orientação sexual, desmontando mitos. Mas Maria pressionava, exigindo lealdade. Escolha, nós ou ele. Manuel via os filhos dela como inocentes, mas João como sangue. O dilema moral o dilacerava: sacrificar o filho pela paz conjugal. João, de volta ao apartamento, lidava com sequelas. Pesadelos de rejeição o acordavam. Miguel apoiava, mas tensões surgiam: porque não corta de vez? João respondia: ele é meu pai. O conflito interno crescia: perdoar ou vingar? Ele atendia terapia, explorando traumas. A terapeuta questionava: o que você ganha mantendo laços tóxicos? João via o preço: saúde mental abalada, relacionamentos estremecidos. Uma traição final veio de Pedro. O garoto, influenciado por Maria, hackeou o e-mail de João, espalhando fotos íntimas, não explícitas, com Miguel para parentes. O escândalo explodiu, tios ligavam, condenando. João sentiu violação profunda, questionando privacidade em era digital. Ele confrontou Manuel: sua nova família me destrói. Manuel, chocado, puniu Pedro, mas o dano estava feito. Maria minimizou: crianças erram. Manuel viu a toxicidade: talvez Maria não fosse a salvação. João debateu processar, mas optou por diálogo. Com Miguel, eles convidaram Manuel para um café neutro. Lá, Manuel admitiu: eu errei. O preconceito me cegou. Lágrimas rolaram. João perdoou parcialmente, mas o dano é irreversível. Miguel interveio: aceitação leva tempo. O encontro plantou esperança, mas desconfiança permanecia. Maria, sentindo perda de controle, armou um plano. Ela convenceu Manuel a assinar papéis transferindo a casa para ela, sob pretexto de segurança. Manuel,
vulnerável, concordou. Quando João descobriu via documentos vazados por Sofia, a raiva explodiu. Pai, você me deserdou. Manuel negou, mas provas mostravam. A traição final quebrou algo em João, ele cortou contato, focando em si. Miguel e João fortaleceram o laço, participando de marchas LGBT. João falou publicamente sobre rejeição familiar, inspirando outros. O preço foi alto, perda de herança, família fragmentada. Mas ganhou autenticidade. Manuel, arrependido, confrontou Maria: você manipulou tudo. Ela admitiu, querendo controle. O divórcio seguiu, Manuel perdendo a nova família mas ganhando clareza. Ele buscou João, suplicando perdão. João hesitou, o dano era profundo. Em uma reunião emocional, eles discutiram anos de silêncios. Manuel: eu te amo, filho. João: a começou. O caminho à reconciliação começou, mas lento. Com o divórcio de Manuel e Maria finalizado, a casa em Alfama voltou ao silêncio. Manuel, sozinho novamente, refletia sobre escolhas. Ele vendeu a propriedade, dividindo o dinheiro com João como gesto de reparação. João aceitou, usando para investir em uma galeria de arte com Miguel. O negócio floresceu no bairro Alto, tornando-se hub para artistas que era. João encontrou propósito, mas cicatrizes permaneciam. Ele via Manuel esporadicamente, reconstruindo laços com cautela. Conversas profundas sobre fé, amor e sociedade marcaram encontros. Miguel e João casaram-se em uma cerimônia íntima no Mirador da Senhora do Monte, com amigos liberais. Manuel compareceu, desconfortável mas presente, um passo gigante. Ele apertou a mão de Miguel: cuide dele. O momento simbolizava aceitação relutante, mas genuína. Anos passaram, João, aos 30, olhava para trás. A expulsão inicial fora catalisador para crescimento. Ele via a ONU evoluir, mais visibilidade LGBT, leis contra a discriminação. Mas desafios persistiam, histórias de rejeição ainda ecoavam em grupos de apoio. Manuel, aos 60, voluntariava na ILGA, ajudando pais como ele outrora. O preço de sua rigidez inicial, anos perdidos com o filho. Mas a redenção trouxe paz. João questionava: as escolhas erradas definem-nos, ou a correção delas? Ele escreveu um livro sobre sua jornada, Sparking Debates. Será que perdoar uma traição familiar é sempre a escolha certa, ou às vezes o corte é necessário para a verdadeira liberdade?